Olha, hoje nós estamos na nossa última entrevista, né? Desde a semana passada nós recebemos aqui todos os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Quem está aqui comigo, Manuela Dávila, obrigado de coração por estar aqui. Com certeza. Os últimos serão os primeiros, né? Ó, a candidata terá 10 minutos para responder e perguntar e também expor as suas propostas para governar a capital dos gaúchos. Então, a partir de agora, eu vou te fazer uma pergunta. Nosso programa aqui fala muito de segurança. Gente, a segurança pública, ela é uma responsabilidade do Estado, mas a Prefeitura pode colaborar e a gente quer ouvir qual é a sua proposta. Quero falar duas coisas sobre isso, Paulo. A primeira delas é que eu julgo que a Prefeitura tem sido negligente com o tema da segurança. Por quê? Porque quando Lula era o presidente, a lei mudou. E hoje pode passar dinheiro direto para a Prefeitura para várias áreas da segurança. Iluminação, compra de equipamento, sistema de monitoramento com câmeras para evitar roubo de carro. Vou te dar um exemplo que tu vai entender. Se tu sair de Porto Alegre com o IPVA vencido, vão fotografar tua placa e a polícia vai te parar e te pegar, certo? Se o ladrão passa, não fazem a mesma coisa. Por quê? Por que tu é mais cobrado como cidadão que não pagou em dia o tributo do que o ladrão? Então, é possível que a Prefeitura faça isso. A única parte da segurança que é responsabilidade do Estado é Brigada Militar. O que acontece? Se nós tivermos uma Secretaria da Segurança séria, nós podemos articular iluminação, ocupamento público, câmeras na saída da cidade e não apenas na volta de parque. Ora, o que é mais importante, na volta de um parque ou na saída da cidade, para a gente não ser a cidade que tem mais roubo de carro proporcionalmente do Brasil. Então, eu quero ser a prefeita, talvez por ser a primeira mulher prefeita da cidade, que vai bater no peito e vai dizer: segurança da população é comigo também. Segurança não é só polícia, é muita coisa para além da polícia. Verdade. E olha, um segundo ponto importante é sobre educação. Você sabe, Manuela, eu sou professor de uma universidade e eu tenho uma pergunta muito específica. As creches municipais, qual é a proposta da candidata Manuela do PCdoB para as creches municipais? Excelente, duas coisas da tua pergunta. Primeiro, tu dizer que tu é professor universitário e está preocupado com creche. Por que isso é tão importante? Porque nos primeiros anos da criança é quando ela é melhor estimulada para o futuro. Então, vai ser o melhor aluno da universidade se tiver mais acesso à creche. Não é uma bobagem, é verdade. Mas eu, particularmente, Paulo, tenho uma preocupação muito grande com creche. Por quê? Por causa das nossas mulheres. As nossas mulheres têm mais desemprego em Porto Alegre do que os nossos homens. 8% de desemprego de mulher. Por quê? Porque tem pouca vaga em creche pública, nós temos só 5.000 vagas em creche pública e as conveniadas, e o teu telespectador sabe disso, custa muito caro, R$150, R$120 é muito dinheiro para uma mãe trabalhadora. O que nós faremos? Nós criaremos mais 5.000 vagas em creche pública, isso tem como fazer com o orçamento da Secretaria Municipal de Educação, e mais 18.000 conveniadas. Com qual compromisso? Reduzir a taxa. Por que eu não proponho tudo pública, as 23.000 públicas? Porque não tem dinheiro. Então, nós vamos dobrar as públicas em 4 anos e criar mais 18.000 conveniadas. Existe dinheiro para isso do governo federal, o Pró-Infância, que a presidenta Dilma criou, e Porto Alegre não construiu nenhuma creche do Pró-Infância. Né? O Pró-Infância, o governo constrói a creche e a prefeitura põe para funcionar. Eu vou fazer isso como prefeita. Ok. Nós temos uma pergunta do povo nas ruas, é isso, Luiz? Agora? Hein? Então, por favor, na tela. Ela vai conseguir verba para comprar todos esses notebooks que ela está oferecendo aos alunos. Tablets, né? É ótima pergunta, por quê? Porque a nossa população, claro, o que a população tem que perceber? Na educação, o filho do pobre tem que ter o mesmo direito que o filho do rico. Os filhos dos ricos já têm computador em sala de aula. Por quê? Porque a gente sabe que hoje em dia ser analfabeto não é só não saber escrever, é não saber usar o computador. Quanto custa garantir um computador por aluno em Porto Alegre? R$23 milhões. Sabe quanto a prefeitura gastou em propaganda nesses primeiros 5 meses de 2012? 12 milhões. Então, o que significa? Menos propaganda, mais investimento no filho do trabalhador. Eu acredito que a educação para o filho do pobre tem que ter a mesma qualidade que para o filho do rico. Essa é a área que nós precisamos garantir a igualdade, que eu tanto falo. Não tenha dúvida. Candidata Manuela, o Cláudio Andrade, nosso repórter direto da redação, tem uma pergunta para você. Oi, tudo bem? Tudo. Candidata,
Quero fazer uma pergunta a respeito da questão da saúde, os postos de saúde, os hospitais e essa eterna falta de leitos aqui em hospitais para Porto Alegre. Qual é a tua proposta? Eu quero só completar falando da ambulancioterapia que acontece, né? São várias respostas, eu vou ter que correr para responder tudo, que o tema da saúde ele é complexo. 5 minutos Vamos e lá, meio ainda. vamos por partes, então. Primeiro tema, onde começa a saúde? Começa evitando que as pessoas cheguem ao hospital. Porto Alegre, Cláudio, gasta apenas 10% do total do orçamento da saúde na prevenção de doença. A classe média não vai para o hospital. Por quê? Porque tem um problema, vai no médico. Quantas vezes tu foste ao hospital no último ano? Certamente só se tivesse alguma doença muito grave, chegaste aí alguma vez para um hospital. Então, nós teremos 300 equipes de saúde da família no primeiro ano do governo. Isso custa 7,5% do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, não é do orçamento da Prefeitura. Segunda questão, nós teremos as 8 unidades de pronto atendimento que são financiadas pelo governo federal e que Porto Alegre, hoje, há uma semana da eleição, inaugurou a primeira. Por que a gente terá? Porque eu não vou ser uma prefeita de 4 meses, eu vou ser uma prefeita de 4 anos. Eu vou governar e vou construir as UPAs, não na véspera da eleição, porque senão só teria em 2016, certo? Então, unidade de pronto atendimento e vida ida para o hospital. Os leitos hospitalares, nós temos falta de leitos do SUS em Porto Alegre e também temos faltas do leito privado. Hoje, 50% da população tem plano de saúde, porque o primeiro dinheirinho que sobra faz um plano de saúde. Então, nós temos que elevar os índices para os hospitais privados, para que eles possam ter mais leitos, porque a Prefeitura não dá as autorizações para que eles tenham, pode parecer loucura, mas é assim que funciona, não dão índice, não dão autorização para que construam novos leitos e vamos garantir a política de emergências hospitalares que o ministro da Saúde está conduzindo. A prova disso é que Porto Alegre abriu no último período quase 1.000 leitos. Não são novos, por quê? Porque tiraram da saúde privada. São novos 1.000 leitos no SUS, mas diminuíram os na saúde privada. Ok. Manuela, nós estamos às vésperas da Copa do Mundo. Porto Alegre está inviável de andar de carro. Qual é a sua proposta para melhorar a mobilidade urbana da cidade? Primeiro, dizer para a população a verdade. Nós não vamos resolver todos os problemas com as obras. As obras são importantes, mas não são tudo. Para isso, a IPTC, quando eu for prefeita, vai organizar o trânsito da cidade. Como? Vias expressas nas grandes avenidas, como é o caso da Perimetral, que cruza a cidade. Isso significa menos sinaleira. Sinalização de rotas alternativas. Sinalização e construção de mão única em horários de pico. Quem é ali da Lomba, vou dar um exemplo, João Remião, no horário de pico, 7 da manhã, todo mundo desce, da Restinga e da Lomba. Horário de subida, 7 da noite, todo mundo sobe. Por que a outra pista fica vazia? Por que ela não é ocupada para descer às 7 da manhã e para subir às 7 da noite? Então, ações simples, imediatas, com base na IPTC, que vão fazer Porto Alegre se movimentar. Porque, de fato, aguentar 66 quilômetros de congestionamento no horário de pico não dá mais para viver numa cidade parada. É verdade, está bastante complicado. Nós temos, qual o tempo agora? Cláudio tem mais uma pergunta aqui. Cláudio Andrade, 2 minutos e meio, vamos separar 1 minuto para a Manuela. Não, Manuela, falando na questão da infraestrutura de Porto Alegre, a gente tem obras que realmente estão sendo feitas para a questão, em função da Copa do Mundo, mas a gente tem problemas de infraestrutura e, como você falava, realmente a situação de Porto Alegre, o centro de Porto Alegre, a gente tem a questão do aeroporto, a gente tem a questão da rodoviária. Como é que aí a sua administração vai pensar nessa questão das alternativas das avenidas, na questão de infraestrutura, para realmente melhorar a mobilidade aqui na capital? A IPTC vai cumprir seu papel. A IPTC não pode ser um espaço que tenha como foco da atuação a multa. Isso não é culpa dos agentes, isso é orientação de quem comanda. E quem comanda é o prefeito, no meu caso, a prefeita. A IPTC vai organizar o trânsito e planejar. Por quê? Porque aqui em Porto Alegre virou moda fazer tudo de última hora. É uma maravilha. Eu ouvi um jornalista dizer esses dias, por mim tinha eleição todo ano, porque em ano de eleição o prefeito fez tudo. Começou obra. Então, nós vamos planejar. Soluções de infraestrutura têm que ser organizadas para a gente buscar o dinheiro e aí implementar. E no caso do trânsito, a IPTC vai cumprir esse papel. Organizar, planejar, buscar o recurso e sinalizar. Porque, eu repito, tem muitas coisas que podem ser feitas sem recurso, apenas com inteligência para o trânsito. Ok, candidata Manuela, agora na câmera 2, a senhora tem 1 minuto para dar o seu recado. Nós estamos ao vivo para todo o estado.
Quero te agradecer a audiência e fazer um pedido para o senhor e para a senhora que estão em casa. O pedido para que nós tenhamos segundo turno na eleição de Porto Alegre. O senhor e a senhora querem decidir assuntos muito importantes: a saúde, a educação, a mobilidade, a segurança de Porto Alegre. E eu peço que o senhor não tenha pressa em tomar essa decisão. Nós podemos ter mais 20 dias de debate. Se o senhor quiser votar em outro candidato, poderá fazer no segundo turno. Eu peço o seu voto agora porque eu tenho a convicção que com tempos iguais de televisão eu vou lhe mostrar que Porto Alegre pode ser melhor administrada e que nós podemos continuar tendo esperança na política. A política pode ser diferente e eu quero ser a primeira prefeita dessa cidade para lhe provar isso todos os dias nos próximos 4 anos. No dia 7, vote 65. Obrigado, candidato Manuel. Beijo na entrada e beijo no final. Ok, obrigado pela presença. E olha, você sabe, eu brigo muito aqui para cobrar dos políticos. A Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes, te deu a oportunidade de ouvir todos os candidatos a prefeito da capital. Agora, forme sua opinião e vote certo, isso é importante. Olha, tem um recadinho para você, eu quero chamar sua atenção para um problema que atinge milhares de gaúchos na terceira idade, é o problema da perda auditiva. Vamos assistir o que tem a nos dizer o doutor Abraão Vinogron. Põe na tela. Não sei se o seu pai ou a sua mãe tem uma deficiência auditiva, eles não ouvem bem e você tem que repetir. Toda hora eles dizem, o que é? E você tem que repetir. Eu sei que isso irrita. Eu vou só lhe pedir uma coisa, preste atenção numa frase que eu vou dizer. Respeitarás e honrarás o teu pai e a tua mãe. Não esqueça disso. Não grite com ele, para que os seus filhos não gritem com você. Se eles têm deficiência auditiva, eu lhe ofereço uma solução. Daqui a pouquinho você vai ter um número de telefone. Aí está ele. 3314-4433. Se você ligar agora, pessoas anotarão o seu telefone e vão lhe convidar a ter um exame de audição, de audiometria, sem nenhum custo para você. E você vai saber qual a sua situação. Aproveite, ligue agora, 3314-4433. A solução para o seu problema de faça isso, vale a pena. Como você viu, a perda auditiva na terceira idade tem solução sim. Portanto, liga agora para a Surtel 51 33 14 4433 e garanta já a sua avaliação auditiva. Detalhe, hein? É sem custo e sem compromisso. 51 33 14 4433. E olha, nós vamos a Palmeira das Missões, onde acontece a 20ª interiorização, com a presença, inclusive, do governador Tasso Genro e dos secretários de Estado. A Natália Fruê conta pra gente como está essa interiorização. Põe na tela. Boa tarde, Bogado. Boa tarde a todos. Estamos em Palmeira das Missões, a 367 quilômetros de Porto Alegre. Aqui, durante a manhã, o governador participou de mais uma etapa da interiorização de governo, a 20ª edição. Desde o início do mandato de Tasso Genro, já foram 20 cidades que receberam a ação do governo do estado. É uma espécie de prestação de contas. Essa ideia das interiorizações é mostrar que a capital do Rio Grande do Sul, política institucional, é Porto Alegre. Mas que um governo que se preocupa com o Estado no seu conjunto, ele na verdade tem que alocar o seu governo, situar o seu governo e, portanto, transformar em capital da sua atividade política e de gestão todas as regiões do Estado.